What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Me telling What? me telling Lyle that You telling Lyle what? Is it you telling Lyle about something that was happening? my dad Can you answer the question? yes You telling Lyle what? that my dad had been molesting me. No dia 20 de agosto de 1989, José e Mary Louise Akit Menendez foram mortos a tiros na própria casa em Beverly Hills. 7 anos depois, os filhos do casal, Lyle e Eric, foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio dos pais. Na altura do crime, os jovens tinham 21 e 18 anos, respectivamente. Agora, 34 anos depois, a sentença pode vir a ser alterada. Isso porque George Gascon, procurador distrital do condado de Los Angeles, disse durante uma conferência de imprensa que recomendaria a revisão da sentença após o gabinete ter analisado novas provas no caso. A decisão está agora nas mãos do juiz William Ryan. E é sobre esse caso cheio de reviravoltas que a gente vai falar hoje. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar desse caso dos irmãos Menendez, que veio à tona novamente com as produções recentes da Netflix. E tem sido falado em todo canto, né? Em todos os lugares da rede social você escuta falar sobre os irmãos Menendez. Mas afinal, quem são esses meninos? Da onde saíram esses garotos? De onde surgiu essa história? Quem era o pai deles? O que isso tem a ver com o Menudo? Fica aqui comigo nesse vídeo que pra gente entender tudinho, eu vou destrinchar primeiro como é que surgiu a família Menendez. Vamos lá pra história do José, como ele conheceu a Kitty e depois, quando os meninos nascer, como tudo fluiu na vida deles, beleza? Bora lá! De acordo com a Biograph.com, o José nasceu em Cuba, né? Ele se mudou para os Estados Unidos ali na adolescência, depois da Revolução Cubana dos anos 50. Depois disso, ele chegou a morar no sótão de um primo até ganhar uma bolsa de estudos. Já na faculdade, o José conheceu a Kitty, que era uma rainha de concurso de beleza na época, e era alguns anos mais velha que ele. Os dois se casaram e no início dos anos 60 se mudaram para Nova York, onde o José se formou em contabilidade. Foi aí que ele deixou de lavar pratos e começou a se tornar um empresário muito bem-sucedido. Em 1968, a Kitty deu à luz a Lyle e o Eric nasceu logo depois em 1970. A família se mudou para Nova Jersey antes de finalmente se mudar para Los Angeles, onde compraram uma mansão para que José pudesse trabalhar na indústria cinematográfica. A residência, que ficava num dos quarteirões mais exclusivos de Beverly Hills, chegou a ser ocupada em diferentes momentos por Michael Jackson e Elton John. De acordo com o documentário da ABC News de 2021, Kitty sonhava em virar atriz, mas o José não queria que ela trabalhasse. Então a Kitty acabou sendo uma mãe em tempo integral, né? Enquanto o José subia rapidamente ali dentro da empresa Hertz, acompanhado de uma má reputação, uma péssima reputação aí, né? Pela maneira como ele tratava os colegas de trabalho. Inclusive o cunhado dele disse ao jornalista Robert Rand que ele carecia alarmantemente de compaixão e respeito por seus colegas e subordinados. Mary Jane Stevenson, uma repórter que cobriu o caso, disse que todo mundo descrevia o José Menendez como alguém de quem você deveria ter medo. O José se tornou um executivo da indústria da música e, apesar de não saber muito sobre o assunto, ele assinou com muitos artistas como a bem-sucedida banda juvenil Menudo, entre outros artistas famosos da época. Randy conta que o grupo Menudo virou uma obsessão pessoal do José ali, né? E que ele até acompanhou o grupo em suas turnês pela Itália e pelo Brasil. Só que aí ele teve um desentendimento com o executivo sênior da RCA e isso fez com que ele deixasse a empresa. E tem algumas polêmicas aí também envolvendo o Menudo que eu já vou contar pra vocês. Foi aí que a família então se mudou pra Califórnia, né? Do outro lado do país. O Lyle, o menino mais velho, jogava tênis e ele parecia destinado mesmo a uma carreira de negócios como o pai dele. Já o Eric era seguido pela intervenção obsessiva do pai para se tornar um jogador de tênis profissional, né? O que dá a entender que eles não tinham outra escolha na vida a não ser serem bem-sucedidos. Isso era uma pressão clara do pai deles ali e queria que eles fossem homens de sucesso acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. O ex-técnico da equipe de natação dos irmãos Menendez disse ao The Los Angeles Times em 1990 que o José era completamente autoritário e que isso teve o efeito oposto. Às vezes eu vou falar José e às vezes eu vou falar José, mas o nome se pronuncia mesmo José. Só que é difícil ficar falando José. Mas vocês estão entendendo que é a mesma pessoa, né? Pelo que esse ex-treinador conta, o Eric ele tinha pouca autoconfiança porque pro pai dele nada era suficiente. Tudo era ruim, tudo ele poderia fazer mais, então aquela pressão que na cabeça dele iria levar os filhos em algum lugar acabava causando um efeito totalmente contrário. A rebeldia da adolescência foi levada ao extremo pelo Eric quando ele participou de uma série de assaltos no ano de 1988.
Ele não chegou a ser preso, mas o tribunal ordenou que ele fizesse terapia com o psicólogo Jeremy Oziel, que foi essencial na sentença dele. Esse psicólogo ele foi completamente antiético, tá? Ele assinou um contrato com o José Menendez, onde ele se comprometia a contar, a gravar, né, e mostrar todas as sessões de terapia do Eric, enfim, porventura também do Lyle. Não preciso nem dizer muito sobre isso, mas essas confissões gravadas foram usadas contra eles. O que eu tô destacando aqui é que, independente de qualquer coisa, ele vendeu o trabalho dele de uma forma totalmente desonesta, né? O Lyle também teve problemas ali na adolescência. Ele se matriculou, a princípio, ali na Universidade de Princeton, que é uma universidade muito bem conceituada dos Estados Unidos, mas ele foi suspenso por plágio. Apesar disso, a família era aparentemente perfeita, né, aos olhos das pessoas de fora. Mas, na realidade, existia uma enorme rotina de abusos e maus tratos vividos pelos dois irmãos. Durante o julgamento de 1993, o Eric e o Lyle revelaram que o pai havia abusado sexualmente deles. No caso do Lyle, ele diz que foi desde os 6 anos de idade, e no do Eric por mais de uma década. Pra vocês se situarem melhor, vamos falar aqui como que aconteceu o crime e depois a gente segue explicando o que foi dito no julgamento, tá bem? O crime. Vamos falar aqui um pouco sobre o que aconteceu dias antes, né? Alguns dias que antecederam o crime. O Lyle disse que confrontou o José sobre a agressão sexual do irmão Eric dias antes dos assassinatos e que ele interpretou ali a resposta do pai dele como uma ameaça de morte. Segundo ele, esse foi o motivo para o desespero dele e o que motivou também a atitude dele que viria depois. Ele disse que depois dessa discussão ele teve até uma esperança ali de que a mãe dele, né, a Kitty, agisse de alguma forma a favor deles, mas nada foi feito, né? Aparentemente ela normalizava toda a situação e ela dizia que aquilo ali não passavam de atitudes comuns de um pai para disciplinar um filho. Ou seja, ele só precisa te corrigir, meu filho. Ele só precisa te castigar. Seu pai não tá fazendo nada demais. Até porque a defesa afirmou que a Kitty lutava contra o alcoolismo e o vício em drogas, né? E ela vivia devastada pelos casos extraconjugais do marido dela. Então, se vendo daquela situação, eles entenderam que a única forma deles escaparem daquele sufoco, daquele mundo de tortura, era realmente acabando com a vida dos pais. Segundo eles chegaram em um momento que eles pensaram que eram eles ou os pais deles naquela situação. Os promotores argumentaram que a motivação de Lyle e Eric foi a herança dos pais, mas os irmãos disseram que se tratou de legítima defesa mesmo, né, por conta dos abusos emocionais, e além disso, eles alegaram também de forma muito gráfica a forma que o pai usou sexualmente deles durante todos aqueles anos. Mas afinal, o que aconteceu de fato na noite do crime? Nesse dia, o Lyle ligou pro número da polícia lá, e quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o Eric soluçando de tanto chorar. Na altura, os irmãos disseram que tinha saído pra ver um filme, né, que tinham ido ao cinema, enfim, e quando chegaram em casa, se depararam com os pais mortos. Tudo isso depois, né, se revelou como uma mentira, após as investigações. Dentro da casa, em frente à TV, José e Kitty não só foram assassinados, como ficaram quase irreconhecíveis após 15 tiros de 2 espingardas. O crime foi tão bárbaro que a polícia pensou que se tratava de um ataque de máfia, de uma vingança ou qualquer coisa desse tipo. E, a princípio, a polícia sequer duvidou deles, né? Inclusive, um dos irmãos, não me recordo agora exatamente qual deles, mas um deles conta que eles nem se preocuparam em checar o carro deles, nem nada. Eles ignoraram totalmente os dois naquele momento. Inclusive, eles falam também que se o carro tivesse sido investigado, eles teriam sido presos naquele momento, porque lá estavam as cápsulas dos tiros. Então, a princípio, eles foram totalmente descartados pela polícia. Só que aí, nos meses que se seguiram, os irmãos gastaram milhares da fortuna deixada pelos pais. O Lyle comprou um Rolex, um Porsche e ainda um restaurante em Princeton, enquanto o Eric optou por um Jeep, contratou um treinador pessoal de tênis e fez um investimento no espetáculo de rock que nunca aconteceu. Esse estilo de vida muito luxuoso levou a polícia a começar a suspeitar, né, que alguma coisa não estava batendo certo ali. Mas foi só quando o Eric confessou o crime pro terapeuta que a polícia teve certeza de tudo. Aquele terapeuta, o Oziel, que eu disse lá atrás pra vocês. Pois é. O Oziel acabou revelando, né, tudo que foi dito pra uma amante dele, a Judelon, e ela, em uma das brigas que eles tiveram, acabou indo à polícia e contando tudo, né, a fim também, claro, de prejudicá-lo. Levou 2 anos pra que se decidisse se essas fitas com essas confissões eram ou não admissíveis, como evidências ali naquele tribunal. E aí ficou decidido que 2 das 3 fitas eram elegíveis, sim, para serem usados no julgamento. E é sobre o julgamento que a gente vai falar agora, que vem os relatos mais pesados e é no que uma das produções da Netflix está mais focada nesse momento. Os 3 julgamentos. 2 desses julgamentos foram transmitidos na televisão. O primeiro, em 1993, foram escolhidos júris separados para cada irmão. Os primeiros 2 julgamentos duraram 6 meses, com os júris empatados, e assim eles não conseguiram concordar se o Lyle e o Eric eram culpados ou se agiram em legítima defesa. E aí, no terceiro julgamento, em 1995, os irmãos foram julgados novamente, mas dessa vez juntos, e não foram permitidas câmeras no tribunal. O juiz também decidiu que não havia evidências suficientes de que José Menendez tinha abusado sexualmente dos filhos. Os irmãos então foram condenados no dia 21 de março de 1996, após serem acusados de homicídio em primeiro grau.
Só que aí, anos mais tarde, a prima mais velha dos irmãos disse à ABC News que acreditava no que o Lyle estava dizendo, né? Ela acreditava realmente que ele estava dizendo a verdade sobre os abusos, porque ele já tinha contado esse tipo de coisa pra ela quando eles eram crianças, ali ainda no período da infância. Então, a Diane Vandermolen, que passava regularmente ali verões com a família, né, ali com os primos, disse que lembrava dos supostos incidentes no ano de 1976, quando ela tinha ali pelos 17 anos de idade e ele apenas 8 anos de idade. Ela conta que numa noite estava trocando os lençóis da cama quando Lyle entrou. Ela falou que ele ficou muito sério assim e perguntou se poderia dormir na outra cama, ao lado dela. Ele disse que tinha medo de dormir na própria cama porque o pai dele estava tocando lá embaixo, indicando as partes genitais, né, do menino. A Diane contou à tia o que tinha acontecido, né, a Kitty, mas ela não acreditava em nada do que o garoto falava. Ela fala que quando a Kitty desceu as escadas, o Lyle já tinha deitado na cama ao lado da Diane. E a Kitty puxou o menino pelo braço e o levou de volta pra cima. E a Diane nunca mais ouviu falar desse caso. E ela ainda acrescenta ali que eles jamais teriam feito o que fizeram, a menos que sentissem que não tinham escolha, né? Que era ou a vida deles ou a vida dos pais deles. Além disso, recentemente o cantor Roy Rosselló, que integrou a banda Menudo, também acusou José de agressão sexual. Vale lembrar que a grande mídia fez chacota do depoimento desses meninos, tá? Inclusive a Oprah, que tinha grande representatividade na mídia na época, zombou, né, claramente, dos depoimentos deles. Os irmãos Menendez serão soltos? Após a condenação, Lyle e Eric, hoje com 56 e 53 anos, respectivamente, foram para as instalações separadas e assim se mantiveram até 2018, quando os dois finalmente se reuniram pessoalmente, após 20 anos falando apenas por carta. Eric e Lyle caíram em lágrimas quando se encontraram, e eles apenas se abraçaram por alguns minutos sem dizer nenhuma palavra um ao outro. No último dia 24 de outubro, George Gascon disse que pedirá ao juiz que considere uma nova sentença. Como eles cometeram os crimes quando tinham menos de 26 anos, seriam elegíveis para a liberdade condicional. A decisão será tomada pelo juiz e em seguida será apresentada a um conselho de liberdade condicional que determinará se os irmãos devem ou não ser soltos. A família dos irmãos implorou pela libertação deles. Joan Vandermolen, irmã de Kitty, de 92 anos, disse que foi um pesadelo e que nenhum deles poderia ter imaginado o que aconteceu com aqueles meninos. Mas conforme os detalhes do abuso de Lyle e Eric vieram à tona, ficou claro que as ações, embora trágicas, foram respostas desesperadas de dois garotos tentando sobreviver à crueldade indizível do seu pai. Ela acrescenta que eles eram apenas duas crianças, né? Crianças que poderiam ter sido protegidas e, em vez disso, foram brutalizadas das formas mais horríveis. Ela também acrescenta que o mundo não estava pronto para acreditar que os meninos pudessem ser violados ou que homens jovens pudessem ser vítimas de violência sexual. Hoje nós sabemos que o abuso tem efeitos duradouros e que as vítimas de trauma às vezes agem de maneiras muito difíceis de entender. E isso é realmente um alerta para que a gente comece a olhar um pouco para o lado dos meninos e dos homens nesse aspecto de abuso sexual. A gente fala já muito sobre abuso sexual contra mulheres, mas eu acho importante que a gente olhe para o todo, né? Para todas as pessoas que são usadas, que são violentadas, que sofrem violência física e sexual, independente do seu gênero, elas devem ser tratadas com a mesma importância. Devem ser vistas e não devem perder a credibilidade por conta do seu gênero. Ninguém escolhe ser abusado, independente de ser homem ou mulher. Ninguém escolhe ser violentado. E ninguém merece ser feito de chacota por isso. Claro, a partir do momento em que essas coisas têm indícios suficientes para dizer que são verdadeiras, tendo em conta os casos de falsa acusação, que não anulam os casos que realmente acontecem, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É um vídeo um pouco trágico, então não dá pra descontrair muito. É um caso realmente muito pesado de falar, foi muito pesado de estudar, de assistir, de roteirizar. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, tenha deixado alguma coisa de fora, vocês me perdoem. Coloque aqui nos comentários pra que eu vá lá conferir direitinho o que eu perdi, tá bem? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder o próximo vídeo. Deixa seu like pro YouTube continuar te recomendando os meus vídeos. Obrigada a todos vocês por terem ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!